Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, versículo 6, depois dos versículos de 12 a 14. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Amados e amadas de Deus, alguns pensamentos fundamentais do Evangelho de hoje. Primeiro, Jesus alerta para não darmos as coisas santas aos porcos. A imagem dos porcos aqui pode parecer depreciativa. Isso aqui relembrava aquilo que os primeiros cristãos zelavam muito, a disciplina do arcano. As coisas santas, as riquezas mais profundas do cristianismo não devem ser dadas aos de fora. As riquezas mais profundas do cristianismo não devem ser dadas aos pagãos. Isso era a disciplina do arcano. E aquilo que Jesus diz aqui, que essa disciplina do arcano se fundamenta nesse trecho do Evangelho. Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos. As pérolas aqui significa os sacramentos, as doutrinas, que não devem ser dadas aos de fora, não devem ser dadas àqueles que não têm fé e que por isso não entendem a lógica da fé, por isso não conseguem entrar na lógica da fé e do Evangelho. Continua o Evangelho. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. É o momento, amados e amadas de Deus, que nós nos tornamos critério para a ação com os outros, para o bem que devemos fazer para com os outros. Ninguém quer o mal para si mesmo. Então, se nós queremos o bem para nós, nós devemos também querer o bem para os outros. E querendo o bem para nós, e assim querendo e realizando o bem para com os outros, nós estamos vivendo a Escritura. Diz o texto: nisto consiste a lei e os profetas. Quer dizer, quem concebe o bem para si e o realiza para os outros, realiza o bem também que concebe para si, realiza para os outros, vive a lei e os profetas. É o momento em que critério fundamental, quer dizer, autorreferencialidade funciona. É o único momento em que a autorreferencialidade funciona. Querer o bem para si e não só querer para os outros, mas realizar o bem para os outros e para as outras. E depois Jesus nos alerta: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ele. Quer dizer, a porta estreita. O Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é exigente. O Evangelho de Jesus Cristo nos coloca tantas realidades que não estão de acordo com as realidades do mundo. E o discípulo é aquele que tem que ir assumindo a mentalidade de Jesus Cristo. A conversão implica sempre irmos abandonando a mundaneidade, irmos assumindo as feições de Cristo, irmos assumindo o caminho de Cristo. Amados e amadas de Deus, que nesse dia nós possamos sempre querer o bem para nós e, querendo o bem para nós, termos essa medida alta também para agirmos com relação aos outros. Querer o bem para nós e realizar o bem para os outros e para as outras, e que assumamos verdadeiramente um caminho bonito de conversão, de seguimento de Jesus Cristo. Esta é a porta estreita. A porta estreita é a palavra de Deus, a porta estreita são os critérios do Evangelho. Deixo aqui a minha bênção para nossa amada Diocese de São Carlos, que por intercessão de São Carlos Borromeu, nosso padroeiro, desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Fiquem com Deus. Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, nosso bispo diocesano de São Carlos. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.